Olá, bem-vindos a mais um Carona Legal. E nesse vídeo especial e bem breve, nós vamos tratar o livro de Êxodo. O livro escrito pelo Moisés, mais um livro que compõe o Pentateuco. Então fique ligadinho, depois da vinheta, você vai ter um panorama do livro de Êxodo. Ainda no livro de Gênesis, José, filho de Jacó, sofria com a inveja dos irmãos, que decidiram vendê-lo a uma caravana que passava em direção ao Egito. Assim ele foi parar na corte de Faraó, como escravo. Com o tempo, José passa de servo a governador de todo o Egito. Exatamente neste período, em Israel, havia uma seca e uma escassez de alimentos. E os filhos de Jacó foram parar no Egito, pois lá havia alimentos. Encontraram o irmão que eles haviam vendido. José os perdoou e convidou toda a família para transferir-se para o Egito. E assim aconteceu. Foi assim que os hebreus foram parar naquela terra. Quando a família de Israel descera para o Egito, na época eram 70 pessoas, e ao longo dos 430 anos seguintes, se multiplicaram-se como as estrelas do céu, tornando-se um povo numeroso e fortalecido. Primeiramente eram bem-vindos e muito bem tratados. Depois, com a morte de José, não tiveram mais nenhum privilégio. Foram, em vez disso, escravizados pelos egípcios. Quando houve a escravidão, o povo hebreu perdeu a liberdade de adoração a Deus. Viviam em regime de escravidão e perseguição, sendo obrigados a servir ao faraó egípcio e seus deuses. Foi aí que surgiu Moisés. Êxodo capítulo 1 até o capítulo 4. O Senhor atende às súplicas de Israel, erguendo Moisés para livrá-los do cativeiro de 400 anos no Egito. Êxodo capítulo 5 até o capítulo 12, Moisés e Arão pedem a Faraó que liberte os filhos de Israel. Faraó se recusa e o Senhor então envia pragas para afligir toda a terra do Egito. A primeira praga foi a transformação da água do rio Nilo em sangue, seguida por invasões de rãs, piolhos, moscas, morte do gado, úlceras, chuva de pedras, nuvens e gafanhotos, trevas sobre a terra e a morte dos primogênitos. A festa da Páscoa é estabelecida em Israel a fim de celebrar a passagem pelas casas dos israelitas quando Deus feriu os primogênitos dos egípcios. Vamos entender bem? Os israelitas deviam aspergir parte do sangue do cordeiro sacrificado nas duas ombreiras e na verga da porta de cada casa. Quando o destruidor passasse por aquela terra, ele não mataria os primogênitos das casas que tivessem o sangue aspergido sobre elas. Daí o termo Páscoa, do hebreu Pessah, que significa passar por cima. Êxodo capítulo 13 até o capítulo 15. Os filhos de Israel partem do Egito. Faraó e seu exército perseguem Israel. O Senhor abre o mar vermelho para Israel passar, e o exército do Faraó perece sobre as águas. Israel louva o Senhor por sua libertação. Êxodo 16 até o capítulo 18. Israel murmura devido à falta de alimento e água no deserto. O Senhor envia maná e codornizes para o sustento de Israel e ordena a Moisés que faça verter a água de uma pedra. Israel vence os exércitos de Amaleque. Moisés estabelece regras para Israel. Êxodo capítulo 19 até o capítulo 24. No Monte Sinai, o Senhor se revela a Moisés. Israel faz aliança com o Senhor. Êxodo, capítulo 25 até o capítulo 31.
Moisés recebe instruções quanto à construção do tabernáculo, a consagração dos sacerdotes e a realização de sacrifícios. Moisés recebe 2 tábuas de pedra. Êxodo capítulo 32 até o 34. Israel decepciona. Adora um bezerro de ouro. Moisés quebra as tábuas de pedra e roga ao Senhor por Israel. Depois que o povo se arrepende, o Senhor faz um novo concerto com Israel e o escreve em 2 novas tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 35 até o capítulo 40. Homens habilidosos constroem o tabernáculo e a glória do Senhor nele repousa.